E se as viagens entre planetas alterassem o tempo na Terra? Imagine um futuro não tão distante em que a humanidade finalmente consegue cruzar os limites do nosso sistema solar. Naves espaciais, capazes de dobrar o espaço-tempo, tripulações que viajam a velocidades próximas à da luz. Uma conquista impressionante. Mas e se essa façanha, ao invés de apenas expandir nosso conhecimento, começasse a afetar diretamente o tempo aqui na Terra? E se um simples salto interestelar pudesse mudar completamente a forma como vivemos, envelhecemos e até mesmo como a realidade se comporta ao nosso redor? Essa ideia, que parece saída diretamente de um filme de ficção científica como Interestelar, na verdade tem base em conceitos reais da física moderna. A teoria da relatividade de Einstein afirma que quanto mais rápido você viaja, mais devagar o tempo passa para você. Isso significa que uma pessoa a bordo de uma nave espacial que viaja próximo à velocidade da luz pode experimentar apenas alguns meses, enquanto na Terra anos ou até décadas se passam. Mas as implicações disso são ainda mais profundas. Imagine que um astronauta parte em uma missão para explorar um planeta em outra galáxia. Ao retornar, descobre que todos que conhecia envelheceram, morreram, ou que o mundo como ele conhecia não existe mais. A viagem em si não o matou, mas o isolou completamente de sua linha temporal original. Esse efeito, conhecido como dilatação do tempo, é real e já foi comprovado com satélites e relógios atômicos. Mas estamos apenas arranhando a superfície. O que aconteceria se viagens assim se tornassem comuns? E se as famílias começassem a se desfazer no tempo, não pela distância, mas pela diferença de tempo vivido? E se astronautas se tornassem testemunhas vivas do futuro, retornando à Terra com informações de um mundo que ainda não existe? E mais, e se essa manipulação do tempo não fosse algo que apenas acontece, mas sim algo que pudesse ser controlado? Governos ou corporações, com acesso à tecnologia de dobra temporal, poderiam literalmente manipular o fluxo do tempo ao seu favor, alterar eventos, ocultar informações, ou até mesmo viajar para a frente e voltar com conhecimento de acontecimentos futuros. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais inquietante. Estamos realmente prontos para lidar com as consequências de mexer com o tempo? Na próxima parte, vamos entender como essas viagens afetariam não só o tempo, mas também a biologia humana e o que a ciência já observou em experimentos reais com astronautas. Prepare-se. O impacto pode ser muito maior do que você imagina. O que as viagens espaciais fazem com o corpo humano? Enquanto a relatividade mexe com a percepção do tempo, há outro fator igualmente perturbador. Nas viagens interestelares, o impacto no corpo humano. O espaço não é um ambiente amigável. Fora da proteção da atmosfera terrestre, o ser humano enfrenta um cenário extremo, radiação cósmica, ausência de gravidade, isolamento e mudanças fisiológicas profundas. E à medida que avançamos para missões mais longas e distantes, os efeitos se tornam cada vez mais imprevisíveis. Um dos experimentos mais conhecidos nesse sentido envolveu os irmãos gêmeos Scott e Mark Kelly, ambos astronautas da NASA. Scott passou quase um ano na Estação Espacial Internacional, enquanto Mark permaneceu na Terra. Quando Scott retornou, os cientistas notaram alterações significativas em seu corpo. Seus telômeros, estruturas que protegem o DNA, se alongaram no espaço, mas encurtaram rapidamente ao voltar. Houve mudanças em sua expressão genética, no sistema imunológico e até mesmo em sua cognição. Era como se o tempo e o ambiente espacial tivessem reprogramado seu corpo. Agora, imagine esses efeitos em missões de décadas. O que pode acontecer com um astronauta que viaja para a próxima Centauri a 4,2 anos-luz de distância? Mesmo que ele só viva alguns anos dentro da nave, seu corpo pode voltar completamente diferente. Não apenas envelhecido ou desgastado, mas talvez com mutações, alterações no DNA, ou com habilidades que hoje não conseguimos nem compreender. Seriam essas pessoas ainda humanas ao retornar? E mais, se o tempo passa de forma diferente para quem viaja, isso também pode influenciar o envelhecimento. Um astronauta pode voltar décadas mais jovem que seus parentes, na Terra. Mas como ele se adaptaria a um mundo que envelheceu sem ele? Como se reconectar a uma sociedade que talvez tenha evoluído em tecnologia, cultura e política em sua ausência? Outro ponto preocupante é o psicológico. O isolamento no espaço, a sensação de estar fora do tempo, longe de tudo que é familiar,
pode afetar profundamente a mente. Há registros de astronautas que relataram visões, sentimentos místicos e até experiências que desafiam a lógica durante longas estadias no espaço. Será que o tempo, quando distorcido, também altera nossa percepção da realidade? Na parte 3, vamos explorar o que poderia acontecer se essas viagens se tornassem acessíveis ao público. E se civis começassem a cruzar o tempo, a perder décadas de suas vidas, ou a voltar com o conhecimento do futuro? O que isso causaria à nossa sociedade? E se qualquer pessoa pudesse viajar entre planetas? Imagine que a tecnologia das viagens interestelares finalmente se torna acessível ao público. Não apenas astronautas ou cientistas, mas qualquer pessoa com dinheiro suficiente poderia embarcar em uma jornada para outros planetas. De repente, surgem empresas oferecendo pacotes turísticos para sistemas distantes. O problema? Cada viagem cobra um preço. No tempo, pessoas voltam dessas viagens décadas depois, enquanto para elas, apenas alguns meses se passaram. Crianças voltam adultas para reencontrar pais idosos. Amigos que cresceram juntos agora pertencem a tempos diferentes. Lares, famílias, identidades, tudo começa a se fragmentar. O tempo deixa de ser uma linha contínua e vira algo pessoal. Cada pessoa passa a viver em uma linha do tempo própria. E isso muda completamente a sociedade. Imagine trabalhadores temporais, pessoas que se ausentam por um mês, mas retornam com informações valiosas de 30 anos no futuro. Como lidar com esse poder? Quem regula isso? Governos poderiam começar a usar esses viajantes como espiões do tempo, empresas como oráculos do mercado. O conhecimento do futuro vira moeda, segredos viram armas, mas há um risco ainda maior: a ruptura da realidade coletiva. Se cada um vive em um tempo diferente, como manter uma história comum? Uma civilização só existe se todos compartilham uma noção básica de presente, passado e futuro. Quando isso se quebra, o que nos mantém unidos? Na parte 4, vamos explorar os perigos mais profundos dessas viagens temporais. Paradoxos, universos alternativos e as consequências imprevisíveis de tentar burlar o tempo. Os riscos de brincar com o tempo, e se for tarde demais para voltar. As viagens interestelares não apenas nos levam a lugares distantes, elas nos empurram para fora do próprio tempo, mas há algo ainda mais perigoso do que voltar tarde demais, voltar para algo que já não existe. A física teórica levanta uma hipótese assustadora. Ao manipular o tempo, mesmo sem intenção, podemos estar criando rachaduras no tecido da realidade. Cada viagem pode gerar uma linha temporal paralela. Um universo ligeiramente diferente, onde pequenas decisões provocam grandes mudanças. Um viajante que retorna pode não estar mais no seu mundo, mas em uma variação onde ele nunca existiu. Como ele saberia? Tudo pareceria igual, até começar a notar os detalhes. Pessoas com memórias diferentes. Eventos que ele tem certeza de que aconteceram sendo negados. Uma realidade semelhante, mas sutilmente distorcida. Esse é o chamado efeito Mandela, elevado à máxima potência. E se você não voltou apenas no tempo errado, mas para o universo errado? Pior. E se essas viagens se multiplicarem e começarem a colidir entre si? O tempo, antes uma linha, vira um emaranhado de possibilidades, onde causa e efeito perdem o sentido. E a consequência mais temida por físicos surge, o paradoxo. Imagine voltar no tempo e impedir sua própria viagem. Ou encontrar uma versão sua que fez escolhas completamente diferentes. Isso geraria um colapso lógico, um erro que o universo não sabe como processar. Alguns teóricos acreditam que isso poderia causar um reset temporal, onde a realidade se reorganiza para eliminar a contradição. Mas essa reorganização pode apagar memórias, pessoas, ou até reescrever a história completamente. E o mais assustador? Nunca saberíamos. A ciência já detecta pequenas anomalias no tempo. Flutuações inexplicáveis em medições de partículas subatômicas, variações em relógios atômicos colocados em lugares diferentes. São sutis, quase imperceptíveis, mas reais. E se forem os primeiros sinais de algo maior? Uma instabilidade no tempo provocada por experimentos que já estão acontecendo fora do alcance do público? Porque a verdade é, enquanto discutimos teorias, há cientistas, empresas e governos trabalhando em tecnologias que envolvem dobra espacial, aceleração temporal e simulações de realidades alternativas. Não é mais ficção. Está acontecendo agora.
A grande questão não é se poderemos viajar no tempo ou entre planetas. A pergunta é: deveríamos? O preço pode ser mais do que anos perdidos. Pode ser a perda do próprio sentido de realidade, a fragmentação do que significa existir, pertencer e lembrar. Talvez, ao tentar vencer o tempo, estejamos apenas nos afastando do que nos torna humanos.